Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre as aves. As aves são um grupo de vertebrados bípedes, ou seja, com 2 pés, né, com capacidade de voar. O Brasil é um país com grande variedade de espécies de aves. O corpo das aves é adaptado ao voo, mas algumas perderam essas adaptações e ganharam outras, como para correr ou nadar, por exemplo. Então, primeiro vamos entender um pouquinho sobre revestimento e proteção. Uma das principais características das aves é ter o corpo revestido por penas, né? A gente sabe que toda ave ela é coberta de penas. É uma característica exclusiva, porque somente as aves têm penas, tá? Nenhum outro animal, nenhuma outra espécie vai produzir penas. Uma pena é formada por um eixo flexível e leve, do qual saem filamentos menores, e outros filamentos ainda menores, e outros filamentos ainda menores, e se prendem umas às outras por meio de minúsculos ganchos, tá? Por isso, se você tiver uma ave, não tenta puxar a pena dela, porque automaticamente você vai puxar uma outra pena e isso machuca a ave, tá? A pele dela possui uma camada de gordura por baixo, que é chamada de panículo adiposo. Isso ajuda na manutenção de calor do corpo. As penas, além de ajudar no voo, também permitem a formação de uma camada de ar entre a pele delas, né, o corpo delas. E como esse ar é isolante térmico, a temperatura da ave tende a permanecer a mesma graças às penas. O que acontece? Quando as aves são expostas ao frio, elas ouriçam as penas, tá? Isso é, levantam as penas para que forme então uma camada de ar entre a margem da pena e a pele dela, tá? E aí ela mantendo essa camada de ar, ela se permanece ali com a mesma temperatura, ela fica aquecida, tá? Então é uma função, além do voo, é também promover um aquecimento nessa ave, promover uma condição climática ali para ela, tá? Além disso, também, algumas aves na região da cauda possuem uma glândula que produz um óleo lubrificante. E aí a ave passa, ela pega com o bico esse óleo, tá? E passa nas penas, em volta das penas delas todas. Em geral, a gente vê muito isso nas aves aquáticas. Então, para que elas não fiquem encharcadas, as penas não fiquem encharcadas e isso dificulte o voo, elas então pegam esse óleo com o bico, espalham ao redor das penas e aí isso facilita para que a água não entre. É como um impermeabilizante mesmo, tá? Adaptações ao voo. As aves possuem várias adaptações ao voo, tá? E a gente vai falar as principais. A presença de muitos ossos ocos, tá? São chamados ossos pneumáticos. Isso serve para quê? Para que esses ossos não sejam tão pesados, né? Porque ela vai voar, então ela não pode ter ossos muito pesados como os nossos, por exemplo. Então são ossos ocos, pneumáticos. E isso facilita, então, para que ela seja um pouquinho mais leve, né? Mas são resistentes, tá? Não é porque são ocos que não sejam resistentes, são resistentes também. E isso permite também ela se tornar mais leve para voar, né? E facilita, então, alçar voo. Sacos aéreos são bolsas de ar ligadas aos pulmões delas, tá? Que também ajuda a ave a se tornar mais leve um pouco. O formato dela, né, aerodinâmico, vocês vão lembrar quando a gente falou dos aviões, que ajuda a perfurar o ar com mais facilidade, porque a ave ela tem uma extremidade pontuda, bicuda, o que ajuda ela a perfurar o ar, as camadas de ar, tá? É o formato aerodinâmico. A presença de quilha ou carena, a quilha ou carena é uma expansão do osso externo, aqui na frente da ave. A gente vê isso em algumas aves, tem aquele peito mais estufado, na qual se prendem os músculos que elas utilizam para movimentar as asas, tá? E diversos ossos são soldados, ligados extremamente uns aos outros, possibilitando que ela tenha uma estrutura mais compacta. Então, a gente não vê a presença de cartilagens que fazem as conexões, mas sim ossos ligados uns aos outros, tá? A gente tem também
a ausência, asas recobertas por penas, né? E a ausência de bexiga urinária. Quer dizer, a gente viu em outros animais, como os mamíferos também, vocês vão ver ainda, possui a bexiga urinária. E no caso as aves não possuem bexiga urinária, tá? Porque isso também faz com que ela seja mais leve, ela se torne mais leve, ela não acumula urina ali, uma bexiga urinária. Isso facilita também o voo. São diversas adaptações para que essa ave possa conseguir voar, tá bom? Então, agora a gente vai entender sobre a classificação das aves. Elas são classificadas em muitos grupos, tá? E são vários critérios para classificação. A gente vai falar dos principais também. Os hábitos alimentares das aves e o tipo de bico, por exemplo. Então a gente vai inicialmente dividir as aves em ratitas e carinatas, tá? As ratitas são as que não possuem carena, que eu falei ali atrás, que é um osso protuberante aqui no externo, tá? E portanto elas também não voam. É o caso da ema, o avestruz, tá? Não voam. E aí ela não possui, então, a carena aqui no osso externo. E as carinatas, quer dizer, são todas as outras aves que a gente conhece, tá? Elas possuem carena, né, que tem o osso externo aqui, e podem alçar voo. E metade das milhares de espécies dessas aves pertence ao grupo dos passeriformes, tá? Que são os pássaros. São aves pequenas, muito coloridas em geral, né? Capazes de cantar. A gente conhece então vários, o tico-tico, cardeal, pardal, sanhaço, pintacilgo, sabiá, bem-te-vi, periquito, né? São passeriformes, tá? Agora então vamos entender um pouco sobre a alimentação e a digestão das aves. A alimentação das aves é bastante variada. Em geral, carnes, grãos, frutas, peixes, insetos, néctar, lesma, serpentes, tá? Você vê que gavião, ele preda serpentes. Lá do alto ele vê, ele mira a serpente, vai lá, pega com o bico e leva. E outros alimentos ainda. Elas não possuem dentes, tá? Mas um bico adaptado ao tipo de alimento mais comum a cada espécie. Então, o bico é determinante para cada espécie. Por exemplo, o bico duro e retorcido do gavião não serve para filtrar pequenos animais do brejo, por exemplo, enquanto o bico grande e curvado para baixo do flamingo não serve para comer carne. Então, o bico vai de acordo com o hábito alimentar dessa ave, tá? Circulação. Deixa eu voltar aqui, que eu não falei do tubo digestivo. No caso, a boca segue a faringe e no esôfago é encontrada uma dilatação que hoje é denominada inglúvio, mas antes a gente chamava de papo, tá? Então, ela tem a boca, aí desce o esôfago, depois papo, inglúvio, tá? É onde o alimento amolece. E aí, então, ele vai para o estômago químico, vai lançar ali no estômago químico, ele vai receber a ação dos sucos digestivos para começar a digestão. Depois, o alimento passa para um segundo estômago, que é a moela, que ela tem uma musculatura forte para amassar o alimento, tá? Macerar mesmo o alimento. E o tubo digestório, no caso das aves, terminam também na cloaca. O fígado e o pâncreas ajudam a formar os sucos digestivos. Isso são glândulas acessórias, tá? Então, agora sim, circulação, respiração e excreção. A circulação das aves é fechada. Ou seja, a gente já entendeu o que é circulação fechada. A gente vai ter a presença de um coração, né? E átrios e ventrículos. Então, o sangue ele está correndo ali entre os átrios e ventrículos. Então, circulação fechada. O coração delas apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, tá? O sangue percorre o corpo, chega ao coração, vai para o pulmão para ser purificado lá, tá? Onde vai fazer as trocas gasosas, vai liberar então o gás carbônico e volta ao coração. Daí segue para o corpo novamente. Não há mistura de sangue oxigenado com venoso, tá? O que isso permite com que o organismo ele obtenha mais gás e oxigênio continuamente. E nesse caso,
por haver essa diferenciação de não ter mistura de sangue oxigenado com sangue venoso, se assemelha muito ao nosso sistema circulatório, tá? A respiração delas é sempre pulmonar. A gente não tem nas aves presença de brânquias nem respiração cutânea. A respiração é sempre pulmonar, tá? E os pulmões estão ligados a sacos aéreos que facilitam o voo. Lembra que eu falei lá atrás da adaptação para o voo? Então, os pulmões dela são ligados a esses sacos aéreos que facilitam também o voo. Também, por causa da capacidade de voar, os órgãos das aves trabalham muito, a sua temperatura muito alta, tá? Então, assim, para facilitar o voo, eles trabalham em temperatura alta mesmo. Então, vamos lá. Sistema nervoso e órgãos do sentido. O sistema nervoso delas é dorsal, tá? Sendo particularmente desenvolvida a área responsável pelo equilíbrio do corpo. Então, justamente para que elas voem, né, elas precisam ter um equilíbrio bem desenvolvido. Então, elas possuem um senso de equilíbrio, tá? De se manter, se você colocar ela para andar num lugar estreitinho, você vai ver que ela mantém o equilíbrio ali, porque ela tem sensores nervosos muito voltados para a especialização desse sentido, que é o equilíbrio do corpo. Elas não possuem olfato e paladar muito bem desenvolvidos, tá? Então não sente muito cheiro e gosto também não. Mas em contrapartida, elas escutam muito bem e enxergam muito bem, tá? São animais endotérmicos. O que é endotérmico? Gera calor por meio do seu metabolismo, igual a gente, tá? Elas se esquentam. O sangue delas faz com que elas, através do metabolismo, gere calor, tá? Queima caloria, tá bom? Pode ser denominada aí também homeotérmicas. Mantém constante a temperatura do corpo. Tá? A temperatura do corpo de uma ave gera em torno de 40 graus Celsius, em condições normais. Tá? Vamos lembrar, então, que peixes, anfíbios e répteis são heterotérmicos, tá? Diferente, então, do endotérmico. O endotérmico, o sistema endotérmico se assemelha ao nosso. A gente consegue produzir calor, o que aquece o nosso próprio organismo. Então, quase finalizando aí, vamos falar de reprodução. As aves possuem reprodução sexuada e sexos separados, ou seja, tem macho e fêmea, tá? É comum encontrar nelas o dimorfismo sexual. Eu vou explicar para vocês o que é dimorfismo sexual. É uma diferença, vamos ver aqui no próximo slide para mostrar para vocês. É uma diferença no tamanho e muitas vezes na coloração entre macho e fêmea. Então você encontra nas aves o dimorfismo. O que é isso? A fêmea, em geral, ela é menor e possui coloração diferente do macho. Então, você vai ver diferença no peso, na cor, tá? E no tamanho. Vocês estão vendo aí 2 casais, tá? Da mesma espécie aqui. E aqui a gente está vendo à direita aqui o pavão, bem conhecido por vocês. O pavão, o macho, ele abre essa cauda em forma de leque. Vocês estão vendo aí, multicolorida, toda linda, né? Ele é azul. E aqui ao lado dele está a fêmea, que é da mesma espécie que ele, mas entretanto ela não tem essa abertura em forma de leque bonita, né? Vistosa, como vocês estão vendo aí. Ela não é colorida, ela é cinza, ela é menor, tá? Isso é dimorfismo sexual. Um apresenta características diferentes do outro. São macho e fêmea da mesma espécie, entretanto, em geral, é o macho, tá? Que apresenta uma característica exclusiva. É que nem vocês vão ver, por exemplo, nos leões. Vocês veem que os leões apresentam o dimorfismo sexual. Ele tem a juba, né? E a leoa não tem. Macho e fêmea da mesma espécie, sendo que um tem uma característica exclusiva, o dimorfismo. Então, ainda falando sobre reprodução, eles são ovíparos, tá? Eles colocam ovos, então. Muitas vezes os ovos são colocados em ninhos, feitos por diversos materiais, então. Os ovos das aves são iguais aos dos répteis, mas as aves ela tem um comportamento parental, ou seja, ela fica perto dos ovos, tá? Os répteis não, eles colocam os ovos e vão embora. Eles não ficam ali vigiando os ovos. As aves, elas ficam ali tomando conta dos ovos, tá? E em geral vai chocar também. Então agora a gente vai entender aqui a formação do ovo aí, é o pintinho, né? Não é qualquer ovo que pode se desenvolver.
tá? Para que o ovo possa se desenvolver, ele tem que ter passado pela fecundação. Então, o que que acontece? Se as galinhas de granja, que são criadas sem o galo, elas colocam ovo sim, tá? Só que esses ovos não são fertilizados. Então, não vai haver desenvolvimento ali de um filhotinho, de um pintinho, tá bom? Então, mesmo que a galinha ficasse ali em cima desse ovo chocando, não ia adiantar, porque esse ovo não é fertilizado. Quando ocorre a fecundação, o ovo passa a ser chocado. O que que vai acontecer? Ela fica em cima, aquecendo ali os ovos, tá? E após 21 dias, o disco germinativo se desenvolve em um pintinho. A célula inicial do embrião, resultante da fecundação, ou seja, da união, né, da célula reprodutiva da galinha e do galo, cresce e se divide muitas vezes, até formar o disco germinativo, onde está o embrião. Em volta desse embrião se junta muito nutriente, produzido pelo organismo da galinha mesmo. É esse alimento que forma a gema e que depois é envolvida pela clara. E por fim, um líquido que seca logo e forma a casca, perdão, sempre com muito mais cálcio do que nos ovos dos répteis, tá? Então a casca é bem provida de cálcio, tá? Quando a galinha coloca o ovo, ele está carregado de nutrientes. E esses nutrientes alimentam o embrião até ele se tornar um pintinho. Mas para isso acontecer, é preciso que o ovo fique a uma temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. E que a umidade do ar não seja muito baixa, tá? Então ela fica em cima mesmo ali, chocando, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o tema da nossa aula. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos. Um beijo e até a próxima.